Dizem que o corpo fala, pede ajuda, grita. Nossa mensagem corporal é mais forte do que palavras. Muitas vezes, sem dizer nada, revelamos medo, tristeza, angústia, rigidez. Enchemos o peito de alegria e orgulho ou nos recolhemos nas tristezas e inseguranças. A importância de como somos tratados na primeira infância, por exemplo, os direcionamentos equivocados, as perguntas não feitas e as respostas não dadas, tudo influencia o que somos hoje. O Opinião Livre conversa com o Dr. Rubens Kignel, psicólogo, psicoterapeuta. Muito obrigado pela sua presença aqui, Dr. Rubens. Obrigado, Silvio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Unip novamente, porque de fato eu tenho frequentado a Unip, durante anos eu frequentei a Unip, não como aluno, mas também como professor dentro de um projeto paralelo ao campo de ensino acadêmico e tal. Então, que bom. É um prazer estar aqui. Sempre a Unip bem-vindo. sempre me recebeu muito bem, de braços abertos. Eu organizei 2 congressos aqui na Unip, um em 2005, um congresso internacional muito grande, que foi lá na unidade Marquês de São Vicente, em conjunto com o SESC. E o outro que foi aqui, 3 meses atrás, 3 meses atrás, mais ou menos. Ah, que bom. E sempre o foco, né, quando a gente, até antes, já que você tocou nesse assunto, o foco que você coloca para os alunos, né, nesses auditórios, qual que é a maior repercussão? O que é mais importante passar para essa geração? Olha, hoje em dia, se formos fazer uma atualização, hoje em dia existem tantas coisas que precisam ser atualizadas, né? Porque as transformações nos últimos 10 anos foram imensas, né? Dentro da área de psicologia. Inclusive dentro da área de psicologia, porque tem algumas questões que são do homem, do ser humano. Tá? E isso é muito claro e eventualmente até se repete pela nossa similaridade e tudo. Mas a cultura, nos últimos 10, 15 anos, ela teve transformações muito fortes, não é? Muito fortes. A tal ponto que, por exemplo, quando a gente fala do corpo, por exemplo, o corpo em psicoterapia, né? O corpo, hoje em dia, ele é tão atravessado por vetores subjetivos que vem da sociedade, que vem da educação, que vem da influência de culturas do mundo inteiro. É verdade, não é? tem razão. Quer dizer, hoje em dia você está em São Paulo, mas através da telinha você está em qualquer lugar do mundo, praticamente. Na China, né? interação, globalização, tudo, né? Então, toda essa subjetividade acaba interferindo nas suas sensações corporais, não é? Mesmo longe, você está falando? Quer dizer... Mesmo de longe? Mesmo longe, mesmo pela televisão, mesmo por alguma notícia, isso impacta a gente, onde a gente estiver? Certamente. A televisão tem um poder enorme, não só pela informação que ela passa, mas a televisão ela é um atrator, né? Quer dizer, você começa a olhar uma tela, às vezes você vê as crianças, por exemplo, de frente de uma tela de TV, para você fazer com que elas se desliguem da tela, é verdade. É complicado, você tem que fazer uma interferência forte às vezes, né? Às vezes a mãe fica chamando, ei, 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 as crianças não respondem, elas ficam lá completamente absorvidas pela tela. Então tem toda uma característica energética que atrai as crianças a isso, né? E no sentido do que você está falando em relação ao quanto que o meio ambiente, seja na cidade ou seja por uma informação na televisão, impacta o corpo. Aí você está falando em relação a esses congressos, essas coisas de mudança, não é isso? Exatamente. Veja bem, na época de Freud, o foco era muito na pessoa. Tá? Então Freud focava na pessoa e o que havia de dentro dela, né? Outros psicanalistas posteriores a Freud foram observando outras influências que o mundo trazia. Então, por exemplo, Reich, que foi um discípulo de Freud, pertenceu à Sociedade Psicanalítica e tal, ele percebeu, por exemplo, o quanto a respiração influenciava, né, na psique das pessoas.
o quanto a respiração... a gente dizia assim, ó, o Freud dizia, deita e associe. Deixa as imagens vir, associa. O Reich dizia, deite e respire. Tá? Isso é uma transformação fundamental no approach, na aproximação da psicoterapia, entendeu? A importância da respiração. A importância da respiração. Uma evolução ter chegado a essa conclusão. Porque te leva às profundidades do teu organismo, afetados por toda a sua educação, por toda a sua história. Né? Entendi. Um dos aspectos mais importantes, eu vou até mostrar, o livro que fez muito sucesso, né, e está fazendo até hoje, O Corpo no Limite da Comunicação. Dentro desse livro, o foco total é em relação a isso que a gente está falando, como o corpo fala, como o corpo adoece, como o corpo reage a tudo que acontece à sua volta, aos incentivos, aos reflexos, às culturas, tudo isso. Isso. Então, veja só, na educação, o bebezinho, por exemplo, o primeiro aprendizado que ele tem é através da sua parte visceral, digamos assim, né? Quer dizer, a comida, a alimentação, o contato, o olhar, tudo é digerido no intestino, né? Digamos assim. Então, através do intestino, o bebezinho ele vai descobrindo se as coisas são boas ou são ruins. A princípio é assim simples, né? É verdade, através do intestino. Através do intestino, porque veja só, o leite da mãe, né? O leite da mãe. É gostoso? É gostoso. O leite da mãe é frio ou não é bom? Não é bom. Então ele começa a ter uma percepção orgânica do que é bom ou o que é ruim a partir daquilo que ele ingere do alimento do seio materno. Tá? Não necessariamente só do seio. Pode ser da mamadeira também, porque é a mãe que está fornecendo isso. O olhar da mãe é bom ou é ruim? O calor, o acolhimento da mãe é bom ou é ruim? Tá? Então, tudo isso ele vai formando um pensamento em relação àquilo que ele recebe do mundo exterior, que é a mãe naquele momento. Tá? Então, a gente diz que as primeiras percepções de consciência do bebê vêm de como o intestino está digerindo aquela relação, mas digerindo de fato mesmo. A comida, digerindo o olhar, digerindo o contato, digerindo como a mãe cuida, manipula o corpo do bebê. Tudo isso é digerido no intestino. Tá? E ele começa a desenvolver o seu pensamento a partir disso. É a parte, digamos assim, mais básica do desenvolvimento da consciência humana. Tá? Antes disso, nós estamos num estado de confusão, tá? Porque a gente não sabe, quer dizer, o bebê, intuitivamente, ele recebe aquilo que a mãe dá, mas ele não sabe exatamente, né, se vai ser bom ou vai ser ruim. Ele vai conhecer se é bom ou se é ruim a partir desse primeiro contato. Tá? É importante, quando a gente fala, né, muitas vezes a gente não tem noção do quanto o bebê, já dentro do ventre da mãe, ele já está tendo toda essa parte de comunicação. Inclusive, eu na abertura falei de tudo que a gente adquire na infância e como o que acontece na infância afeta o ser humano o resto da vida, né? É impressionante. Deixa uma marca, forma a personalidade. Quer dizer, toda a relação mais primária da criança, do bebê, com a mãe e com todo o sistema que a cerca, né, é o que vai formar a personalidade desse bebê no futuro como adulto. Né? Então, essa parte mais primitiva, mais primária do relacionamento, ela é básica na formação da personalidade. Vou dar um exemplo rápido aqui. Digamos que uma mãe tem um olhar, assim, digamos, não raivoso, mas um olhar mais frio em relação à criança, ao bebê. É absolutamente insuportável para o bebê não ser acolhido no olhar da mãe. Olha só como já tem a expressão corporal, né? Só o olhar já afeta. E aí nós temos um sistema de defesa natural que esse bebê vai começar a se proteger desse olhar da mãe.
Como é que ele vai se proteger? Ele vai criar camadas nos olhos mesmo, ou na sua própria respiração, que vão bloquear um pouco esse contato de olhar com a mãe para se proteger de um olhar negativo. Como assim, doutor? Então, é muito simples. Se eu estou aqui na sua frente, né, e eu não sou uma pessoa agradável, digamos, eu sou uma pessoa com um comportamento agressivo ou que te incomoda, não é? Naturalmente, você vai se defender ou fechando os olhos, ou tentando não me olhar. Já é uma postura natural de defesa natural. do ser humano. A gente diz que a criança ela tem uma defesa natural contra a crueldade. Olha, que coisa mais linda. Porque, veja bem, você bota uma criança para assistir televisão, tá? E você bota um filme de terror, por exemplo, que o pai e a mãe estão lá curtindo, ou um filme de crime, alguma coisa assim. Toda vez que acontecer algum gesto violento no filme, a criança vai se proteger, ela vai fechar os olhos, ela vai se encolher, ela vai se agarrar na mãe. Imediatamente, ela tem uma reação contra a crueldade que ela está vendo. Tá? Por isso que é importante protegermos as crianças, especialmente na primeira infância, até os seus 7, 8 anos de idade, contra essas agressividades e informações que elas não estão preparadas para receber. Porque a gente também tem essas reações, mas nós já amadurecemos nosso corpo e as nossas percepções. Agora, você imagina uma criança que fica em frente à televisão sendo martelada por imagens de violência o tempo inteiro, notícias de violência o tempo inteiro, ela vai desenvolver nela, o corpo dela vai desenvolver uma defesa em relação a essa crueldade toda. Ou negando... Diga. Mas nós estamos numa época em que os videogames são violentos, tudo violento, quer dizer, o mundo está perdido. É um problema. Uma geração que a gente não sabe como vai ser, porque a gente era preservado, muitas vezes a gente era preservado. Tudo bem que falava que o bicho ia pegar, o bicho papão ia pegar, o lobo mau, não sei o quê, tudo bem. Mas é bem diferente da violência que essas crianças estão expostas desde pequeno. Exatamente. Então isso pode ser... Você discute isso nas suas palestras, muito. Em relação a essa geração que está sendo formada? Toda a questão da tecnologia no momento, ela pode ser muito positiva e ela pode ser muito negativa. É um problema. Problema grave. Isso é passado... Pode ser um problema grave, não vamos ser tão rígidos assim. Pode ser um problema grave. Porque se a criança ela aprende a conviver com esse nível de violência desde pequena, para ela a violência vai passar a ser uma coisa... Banal. Entendi. É a história da banalidade do mal, né? Da Hannah Arendt, por exemplo, quando ela fez aquela leitura sobre os nazistas na época da guerra na Alemanha. Isto é, o que é a banalidade do mal? O ser humano passa a ver o mal como uma coisa banal. Então, aquele cara que praticava o mal nos campos de concentração e tal, ele fazia aquilo como se não fosse nada. Sem a menor consciência, Sem a menor consciência, como se não fosse nada. E hoje em dia, você sabe que nós temos um nível de criminalidade enorme. É verdade. Não só no Brasil, no mundo inteiro sofre com isso bastante. Né? Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Tá. Daqui a pouco eu continuo conversando com o Dr. Rubens Kignel. Um instante só. Até já. Objetivo, conceito de escola no coração dos pais e dos alunos. Infantil, fundamental, integral. Médio, pré-vestibular. Primeiro lugar geral no Enem por 7 anos consecutivos. Internacionalização. Escola selecionada entre as principais do mundo. 6.417 medalhas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Cientistas olímpicos já aos 6 anos. Objetivo representará o Brasil em torneios mundiais de física e robótica em 2018. 2 anos consecutivos melhor pré-vestibular de São Paulo, segundo Datafolha. Eu achei essa viagem incrível e inesquecível. A Unip tem o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância. Para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que puder.
Há 6 anos, a particular preferida do mercado profissional. Estamos de volta à Opinião Livre de hoje, conversando com o Dr. Rubens Kignel, psicólogo, psicoterapeuta. E um aspecto, a gente falou no primeiro bloco sobre a importância, né? Você que estava assistindo a gente, que está assistindo, em relação às suas crianças, né? Tudo como é influenciável, né? As informações que elas recebem. Agora, o adulto. O corpo, ele é revelador do nosso inconsciente, da nossa alma, né? Ele revela, ele passa isso. Por exemplo, quando nós temos frustrações, a alma adoece, doutor? Olha, a alma pode adoecer o corpo e a alma pode se sentir doente em função do corpo também. Tá? Então, esse é um diálogo constante que existe dentro da gente, o diálogo entre corpo e alma e corpo. É uma conversa que existe. Tá? Na verdade, a vida inteira nós recebemos vetores subjetivos. O que são vetores subjetivos? Vetores subjetivos são tudo aquilo que são os nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos com o ser humano e com a natureza, com o mundo, com a tecnologia, tudo aquilo que a gente recebe cria subjetividades dentro da gente. Tá? Okay. As subjetividades hoje em dia, elas são tão poderosas que elas podem interferir a tal ponto de que o seu corpo acaba se adaptando, tá, para servir às demandas da subjetividade. Ou o seu corpo pode ser transformado pelas subjetividades, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito o quanto que as pessoas procuram mudar as características corporais, né? A partir de um pensamento, a partir de uma ideia, a partir de uma coisa que você acredita. Então, hoje em dia, tem gente que diz assim, eu não me sinto como sendo parte do meu corpo. Então, eu preciso mudar o meu corpo. E aí as pessoas começam a agir... Está falando no sentido físico mesmo, de não estar contente com si mesmo. De não estar contente com si mesmo. Por exemplo, hoje em dia, através dos transgêneros. Os transgêneros são pessoas que não estão adaptadas ao corpo de nascença, né? E precisam adaptar o seu corpo àquilo que eles acreditam como sendo o mais próximo daquilo que eles são. Tá? Então, eles passam a transformar o próprio corpo em função dessa subjetividade que eles acreditam e onde eles se sentem inteiros, vivos, completos na sua essência. Tá? Agora, em relação ao que eu falei no sentido das nossas frustrações, porque o que eu sinto? Por exemplo, quando a pessoa está muito triste, sofreu um grande revés na vida, uma frustração, uma decepção, ela realmente fica doente. O colesterol vai lá para cima ou para baixo, sei lá como é que é. Então, o corpo reage dependendo da nossa emoção. É muito ligada, por isso que eu falo de alma, não sei se eu estou falando certo, alma com emoção, não, você tá falando se a gente certo. Pode juntar essa conversa. Mas quando a gente não está bem, o corpo adoece. Isso é um assunto que eu vejo um pouco delicado, sabe? Porque o corpo pode adoecer porque o corpo adoece, independente da alma. Tá? Eu acho que uma pessoa, por exemplo, quando fica deprimida por alguma razão, a depressão hoje está espalhada. Mal do século. É um mal do século. Tá? Então, a depressão, imediatamente ela afeta o corpo. Isto é, o que acontece? Uma pessoa deprimida não consegue sair de casa, não consegue sair da cama. Então, ela vai precisar de ajuda para que o corpo entre em movimento e passe a produzir aquilo que o corpo precisa para que a pessoa saia da depressão. Então, muitas vezes eu digo assim, o remédio para a depressão é importante? É importante. Muita gente precisa dele. Mas tão importante quanto o remédio para a depressão é você sair da cama e dar uma caminhada no sol, e passear no parque, porque você vai estar produzindo uma medicina natural dentro do seu corpo que te tira também da depressão. Sim, sim. Então, isso também ajuda a sair da depressão, não só o medicamento. Tá? Então, o corpo é constantemente afetado pelos seus pensamentos, pelas suas emoções. Ele é afetado, mas isso não quer dizer que ele, por exemplo, fica doente
por causa disso. Não quer dizer que o corpo vai ter um câncer por causa da sua depressão, entendeu? Entendi. Eu acho que aí existe um certo exagero. Já é exagero. É um certo exagero em relação a isso, tá? Às vezes a pessoa tem um câncer porque faz parte do processo de vida dela desenvolver o câncer, que não tem nada a ver com a depressão dela, tá? Basicamente, o que de mais importante você colocou nesse livro, do então, Corpo Limite da Comunicação? Deixa eu mostrar novamente. Quais são os principais aspectos que olha, você colocou aqui? Existe um capítulo nesse livro que eu acho extremamente importante, que é o seguinte. Eu acho que nós temos 3 compartimentos no corpo, tá? Um comportamento visceral, tá? Que é muito ligado às nossas emoções básicas, alimentação, as relações mais viscerais da vida. Tá? Um outro comportamento que é o comportamento do coração. Tá? O coração é ligado ao batimento. O coração é um músculo, certo? Que bate, que distribui o sangue pelo resto do corpo, pelos músculos. Quer dizer, o coração é responsável pela sua postura física, muscular no mundo. Tá? E o outro compartimento é o cerebral, que é relativo aos 5 sentidos, especialmente. Tá? Então, toda a parte sensível está muito protegida dentro do crânio. Né? O coração é protegido, ele é protegido pela parte esquelética, tá? Mas não totalmente protegido. E a víscera não é nada protegida, tá? Ela é completamente exposta ao mundo. Tá? Então eu vejo esses 3 compartimentos como 3 compartimentos muito importantes. Quando você tem uma boa respiração, quando você tem uma boa alimentação, você se sente bem, certo? Você vai num bom restaurante, comeu bem, comeu o suficiente, você se sente bem, você se sente tranquila, você se sente centrada em si mesma. E centrada, né? Você está numa boa, tá? Então isso é muito importante. O centramento, ele é muito ligado a essa parte visceral, a essa parte emocional, tá? Se você tem uma boa postura física, como nós dois estamos sentados aqui, uma boa postura física, exatamente, ou você anda corretamente, etc., você tem uma boa postura física, você tem aquilo que a gente chama um bom enraizamento. Tá? Você tem uma boa relação com o chão. Isso é muito importante também. Olha, interessante. Uma boa relação com o chão. E esse enraizamento, ou com o inglês eles chamam de grounding, por exemplo, é um conceito de estar no mundo equilibrado. Equilibrado no senso físico. Ok. Tá? E no compartimento cerebral, ele é relativo mais à percepção que você tem do mundo, às informações que você recebe do mundo e às informações que você passa para o mundo. Então, ele é ligado a toda a parte sensorial e perceptiva. Tá? Então, você tem o centramento, você tem o enraizamento ou grounding, postura no mundo, tá? E você tem toda a parte perceptiva em relação ao mundo, como você se coloca dentro do sistema. Isso é um ser humano em equilíbrio, você está querendo dizer? Não, um ser humano em equilíbrio é aquele que tem esses 3 compartimentos dinamicamente conectados. Isto é, a sua cabeça pensa, mas também ligada ao coração, ou ligada à sua víscera. Tá? O coração, para ser um bom coração, ele também precisa ser um coração inteligente. Tá? E um coração, para ser um bom coração, ele também precisa ser um coração emocional. Tá? Então, essa relação entre esses 3 compartimentos, a dinâmica, é que nos deixa no melhor lugar possível de estar no mundo. A dinâmica entre os 3. Nossa, mas isso é né? É o que todo mundo quer, né? Exatamente. O problema é que, por exemplo, existem famílias que estimulam demais a intelectualidade, tá? Então, o que é importante é o intelecto, tá? Em detrimento, né, dos seus afetos e das suas emoções. Isso aqui não é importante. O que é importante é você estudar. Cabeça. Exatamente. Outras famílias estimulam, por exemplo, o aspecto físico, estética, esportes, toda a questão física de estar no mundo fisicamente, em detrimento do pensamento e do emocional. Já aprendi. Você vê muitos esportistas, por exemplo, que têm eventualmente um pensamento mais reduzido porque eles só desenvolveu o lado físico. O lado físico.
Tá. E existem famílias que estimulam demais a emoção. Então, dentro de casa, o que é importante é a emoção. Tá certo? Então, você tem que mostrar suas emoções dentro de casa o tempo inteiro. Em detrimento do físico e do mental. Então, essa pessoa é aquela que, digamos, vai empurrar o mundo com a barriga. Ele vai viver... Comendo. Geralmente são pessoas... Desenvolvem adições muito fortes em relação à comida, em relação à bebida, e vivem dentro de uma emoção profunda o tempo inteiro. Quer dizer, a pessoa que vive mais dentro da emoção, ela tem a tendência a ser, assim, um pouco mais relaxada fisicamente, porque ela não está focando nisso, e relaxada também intelectualmente? Exatamente. Então, o que a gente, na psicoterapia, procura, primeiro é identificar se houve alguma focalização em algum desses departamentos, tá? E aí, abrir espaço para que os outros departamentos, né, compartimentos, possam funcionar junto. Tá? Olha que interessante. Então, uma pessoa que é muito intelectual, eu me lembro uma vez um paciente meu, eu pedi para ele fazer um desenho do corpo dele, ele é um jornalista. O desenho que ele fez foi, ele fez a cabeça dele em cima de uma mesa. Olha que interessante. É a cabeça que importa. A cabeça é o que importa. E ele era poderoso na cabeça, era um cara que tinha de fato conhecimento. Mas qual era o problema dele? Não conseguia fazer um vínculo com alguém, não conseguia ter uma namorada, não conseguia ter uma relação com alguém, não se mexia, e o corpo dele ia deteriorando, entendeu? Então, nós precisamos desenvolver alguma... Isso que eu ia falar, como que a gente faz, então? É lógico que não dá para explicar isso num programa, né? Mas... especificamente, até com um certo direcionamento para quem está assistindo a gente, porque isso foi uma colocação, eu entendi muito bem, eu espero que vocês tenham entendido, esse equilíbrio que é preciso haver no corpo. O que a gente tem que fazer? Então, às vezes você precisa de ajuda para perceber isso, porque muitas vezes você fica aprisionado num jeito de ser que, de uma certa forma, está funcionando, tá? E que é até uma defesa para você não ter as outras partes funcionando. Mas funciona, quer dizer... Melhor não mexer, o que está ganhando não se mexe. Você sobreviveu. É a zona de conforto. O problema é que quando você cresce, você vai precisar desenvolver outras relações com o mundo, ou, por exemplo, ter um namorado, uma namorada, um companheiro e tal. Talvez nessa relação os problemas vão começar a surgir. O que é super saudável, não? É saudável ter isso. Exatamente, especialmente se você se preocupa com o problema. Porque tem gente que fala, o problema começou, não me interessa mais, vou embora e vou perpetuar a minha forma de ser, que implica no sofrimento. E implica em não desenvolver outras áreas. Perfeito. Exatamente, e não desenvolver outras áreas. Então, existem técnicas de trabalho psicoterapêutico, né, que incluem partes do corpo que ajudam na conexão entre esses três compartimentos. Tá? Então, só para dar um exemplo rápido aqui, o que une a cabeça com o corpo? Não é toda essa área aqui? Tá? Então, o pescoço, por exemplo, tem um significado. O pescoço liga a cabeça com a coluna. E a garganta liga a cabeça com o peito e com a víscera. Isso tem um significado simbólico também. Tá? Não é só físico. Isto é, a pessoa que é travada emocionalmente fica com nó na garganta, né? A pessoa que é muito intelectualizada fica com uma tensão muito grande no pescoço que não permite ela de se mexer. Então ela desenvolve, de fato, uma tensão no pescoço. Essa tensão relaxando vai abrir um canal de comunicação entre a cabeça e o físico. Tá? E você trabalhando essa parte de voz, essa parte emocional, vai abrir um canal de comunicação entre a cabeça e o emocional. Então você começa a procurar um novo equilíbrio dinâmico, entendeu? Em vez de ficar desequilibrado. Muito bem, isso está tudo no seu livro, né? Porque infelizmente nós acabamos nosso tempo. Tá bom. Agora que estava esquentando, né? Eu queria agradecer muito o Dr. Rubens Kignel. E fica a dica aí, o livro, né? O Corpo no Limite da Comunicação. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Obrigado Infelizmente a você. mesmo nós não temos mais tempo. Muito feliz tempo. de ter estado Muito aqui. obrigada. Obrigado. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.